Muito boa tarde. O Flamengo venceu o Remo com facilidade pelo Brasileirão, 3-0 e subiu para quarto no Campeonato Brasileiro. Pegou o elevador na tabela. Era uma chance do Pedro igualar ou até passar o Gabigol na lista de maiores artilheiros do Flamengo. Lista pesadíssima, que tem o absoluto líder, primeiro colocado, Zico, e o Romário em quinto. Mas pelo menos para o Pedro, ontem não era dia de gol. Essa é a história de uma perseguição. Um homem atrás de uma marca. Pedro está muito perto de se tornar o sexto maior artilheiro da história do Flamengo. Falta um golzinho só para ele chegar a 161 com essa camisa e igualar Gabigol. Por isso, ontem, ele estava querendo. Conversou com os companheiros, pediu a bola muitas vezes, agradeceu bastante também, mas de fato só teve uma chance de fazer o gol. Lino cruzou pro Pedro, passa na boca do gol e vai embora. Agora, ele tentou da maneira que dava para tentar. Neste lance a bola ia nele, mas o zagueiro do Remo tirou. Escanteio. Lamento. Mas no escanteio, Pedro assistiu ao primeiro gol do jogo. Pelo alto, Arrascaeta, o garçom sai, a primeira assistência dele na temporada, Léo Ortiz. Subiu, deu na costura da rede, sem chance para o Marcelo Rangel. Hoje eu não tive tanta chance clara de gol para fazer o gol, mas pude participar ali dos dois gols. Foi importante também ali na criação. Pois é, no segundo tempo, Pedro escorou para Samuel Lino e ficou olhando. Lino fez uma tabelinha com o Luiz Araújo e ampliou para o Flamengo. Lino! Gol do Flamengo! O camisa 9 vibrou com o grupo, nem viu o cartaz da menina ali atrás pedindo a camisa dele e até fez a mesma comemoração de Samuel Lino também. Poucos minutos depois, ele disputou a bola com dois zagueiros na área e deu um toquezinho para Luiz Araújo fazer 3-0. Luiz Araújo no cantinho, bola pro fundo do gol. Leonardo Jardim não tirou o centroavante do jogo. Pedro atuou os 90 minutos pela segunda partida seguida. Não conseguiu marcar dessa vez, como fez contra o Botafogo, mas sabe que a hora vai chegar. Eu sempre acredito que vai sair naturalmente, como sempre foi, desde quando eu cheguei no Flamengo, concentrar como foi hoje. Feliz pela vitória, não pude fazer o gol, mas pude participar bem do jogo e isso que importa. Os números a gente não pensa tanto, pensa nas quatro linhas para focar dentro do campo. O Pedro vai ter mais uma chance no domingo contra o Corinthians, que é o próximo jogo do Flamengo. Mas o time vai para a partida sem dois jogadores bem importantes. O Pulgar tomou cartão amarelo por essa entrada feia aí, no Patrick de Paula. Carrinho meio exagerado, né? O Pulgar está suspenso na próxima rodada. Mesmo o caso do Léo Pereira, que chegou atrasado nesse lance com o Gabriel Talhari e está fora contra o Corinthians lá em São Paulo. O Flamengo, minha gente, está há 22 dias sem tomar gol. A defesa foi vazada pela última vez na final da Recopa contra o Lanús. Depois, o time venceu o Madureira por 8-0 no último jogo do Felipe Luiz. E com o Leonardo Jardim, ainda nada de gol sofrido. São 4 jogos, Fluminense, Cruzeiro, Botafogo e Remo. Ninguém fez nada de gol no Flamengo do Jardim. E o jogo contra o Remo registrou o maior público do Brasileirão desse ano. Foram 59 mil pagantes e mais de 62 mil presentes no Maracanã em plena quinta-feira. Recorde do campeonato até agora, até o setor do Remo. Legal demais, estava super cheio. Bonito de ver a galera vindo lá do Pará até aqui, né? Ontem foi um bom dia para os rubro-negros, hein? Vitórias variadas do Flamengo. Enquanto a galera chegava para lotar o Maracanã e o jogo contra o Remo começava, ali do lado, no Maracanãzinho, o Flamengo estava em outra disputa. Eram os momentos finais do time de basquete contra o Pinheiros, líder do NBB. Vitória por 80-75 do Flamengo. Dava tempo de sair andando e ainda pegar o gol do Léo Ortiz. Na Superliga Feminina de Vôlei, mais uma vitória. 3-0 para cima do Sorocaba, lá em São Paulo. O Flamengo lidera provisoriamente a competição.
Para fechar, teve a garotada no futebol, semifinal da Libertadores Sub-20. O Flamengo venceu o Olímpia por 2-1, com um golaço da vitória do Pablo Lúcio. A final é domingo contra o Santiago Wanderers, do Chile, e vale o tricampeonato. A quinta foi de vencer, vencer e vencer para os flamenguistas. Foram sorteados os grupos da Conmebol Libertadores e da Copa Sul-Americana. E esses aqui, são os jogos de estreia dos cariocas na Libertadores. O Fluminense pega o La Guaira, na Venezuela, e o Flamengo enfrenta o Cusco, no Peru. Os dois jogos vão rolar no início de abril e a gente vai ver agora melhor como ficaram os grupos. Num sorteio, não há muito que se possa fazer além de torcer. Eu tinha falado antes que eu queria tentar evitar a distância, altitude e tal. Peguei a toda que eu achava que eu não tinha que pegar. Uns torcem por uma logística mais simples, outros para não dividir o grupo com o atual campeão da Libertadores. Eu falei com os amigos dos estudiantes, eles falaram, mira, nós outros pegamos os dedos. Assim, a gente sempre fica pensando nos outros, mas também tem gente pegando, tem uma porrada de time, eu fui pegar justo o Flamengo. Novamente, os times brasileiros são apontados como os favoritos para vencer a competição. Desde 2019, o futebol brasileiro domina a Libertadores. São 7 conquistas seguidas, a maior hegemonia de um país na história da competição. O sorteio da Libertadores é também uma grande confraternização do futebol sul-americano. Durante o evento, os dirigentes reúnem aqui na sede da Conmebol e ficam conversando por horas. Dirigentes de Flamengo, Corinthians, Fluminense, Palmeiras e Cruzeiro já estão mais acostumados com este ambiente. Mas este ano, entre os representantes brasileiros, há um caçulinha na competição. Sempre tem a primeira vez, e chegou a nossa primeira vez na Libertadores. Flamengo no Grupo A, ao lado do Estudiantes de La Plata, Cusco do Peru e Independiente Medellín da Colômbia. Os rivais do Fluminense no Grupo C são o Bolívar da Bolívia, o Deportivo La Guaira da Venezuela e o Independiente Rivadavia da Argentina. No D estão Boca Juniors, Cruzeiro, Universidade Católica do Chile e Barcelona do Equador. O Corinthians está no E e vai enfrentar o Peñarol do Uruguai, o Santa Fé da Colômbia e o Platense da Argentina. No F, Palmeiras e velhos conhecidos. Cerro Porteño do Paraguai e Sporting Cristal do Peru, assim como no ano passado, estão no grupo do Palmeiras. A novidade este ano é o Júnior Barranquilla da Colômbia e o estreante Mirassol está no G, com LDU do Equador, Lanús da Argentina e Always Ready da Bolívia. A logística é uma logística pesada, né? Nós vamos cruzar jogos da primeira rodada contra o La Guaira. A gente sai de Curitiba direto, provavelmente direto para Venezuela. Vão ser 2 meses intensos, de jogos, de viagens, de emoção. Libertadores em estado puro. Deixa eu falar, o que é, ô Venê, que você tá rindo aí? Igual o que? Tá feliz? Claro, é. O que aconteceu ontem? Um dia terrível para quem torce contra o Flamengo. Para quem torceu contra o Remo, se deu mal. Para quem torceu contra na Libertadores Sub-20, se deu mal. Para quem torceu contra no NBB, também se deu mal. Muito bem, o Flamengo venceu o Remo na noite de ontem, 3-0 no Maracanã, entrou no G4 do Brasileirão. Flavinique estava presente, conta pra gente todos os detalhes. E na volta, Lucas Moretti, é o Kikiki. Soberba, né? Eu quero ver Libertadores também. O Flamengo começou pressionando, mas esbarrou em uma forte retranca para concluir as jogadas. A estratégia do Remo era explorar os contra-ataques como esse. Faltou o Vitor Bueno caprichar na pontaria. Foi na bola parada com a Arrascaeta que Ortiz cabeceou bem para furar a defesa paraense. Um gol que deu alegria e tranquilidade ao Flamengo. Hoje a primeira parte, acho que aquela posse de bola estéril que nós falámos na outra, aconteceu muitas vezes. Nós circulamos muito a bola, mas não fomos agressivos
para entrar dentro do bloco defensivo do adversário. E isso proporcionou muitas perdas de bola, que deu alguns lances de contra-ataque, e foi um assunto que eu debati com os jogadores no intervalo. O Remo até chegava com perigo, mas falhava sempre na hora da finalização. Patrick de Paula mandou longe. Em vantagem, o Flamengo ganhou espaço. Pedro errou a bicicleta e Samuel Lino quase aumentou o placar. O atacante era o mais participativo na frente e por pouco Pedro não completou o cruzamento dele. Lino apareceu outra vez nesse chute que passou perto da trave. A recompensa dele veio no segundo tempo. Lino tabelou com Pedro e Luiz Araújo e ainda contou com um desvio na zaga para fazer o segundo do Flamengo. Nós temos uma preocupação de preenchimento da área. Isto é, quanto mais jogadores colocarmos na área, temos mais opção que a bola caia nos nossos pés. E esta é uma ideia mais coletiva, não é só uma ideia direcionada para o Lino, mas é uma ideia direcionada para os nossos pontas, o preenchimento das zonas da área. A retranca do Remo desmoronou. Arrascaeta fez o corta-luz. Pedro tocou de calcanhar e Luiz Araújo bateu no canto para transformar a vitória em goleada. Estou tendo meus minutos agora, nos últimos jogos não tive tantos minutos e hoje pude começar a jogar. Creio que dei uma resposta positiva, mostra que eu não sou bom só entrando no segundo tempo, mas quando eu também inicio a partida, estou muito feliz de estar jogando. Eu acho que ele dá essa liberdade de jogar por dentro ou jogar por fora, fazer essa troca pro lateral. Estou muito feliz de voltar a marcar e poder dar assistência, mas o mais importante é o Flamengo sair com esses 3 pontos. Confiante depois do gol, Luiz Araújo fez uma bela jogada e Arrascaeta quase mandou para dentro. O Flamengo chega à 3ª vitória seguida e sobe para a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. O time está invicto e sem sofrer gol em 4 jogos, sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Em 15 minutos jogamos e resolvemos o jogo. Fizemos 15 minutos dentro daquilo que nós gostamos de fazer, pressionar alto, os blocos, as linhas próximas, ganhando a primeira e a segunda bola, criando as situações. E claro, depois do 3-0, por estratégia, rodamos alguns jogadores, porque temos um jogo já daqui a 3 dias. E também aí tivemos um pedacinho mais de posse para gerir o jogo, que o adversário também não saía de lá de trás. A caminhada como técnico do Flamengo ainda está no início, mas Leonardo Jardim vem mostrando a cada passo que pode dar alegria aos rubro-negros. Filma ele. Mais um jogo treino no Maracanã, para mais de 60 mil pessoas. Vene Casagrande. Ô, Lucas Moretti, boa tarde pra você. Boa tarde, Fernanda Maia. Se você fechar comigo, a vida fica mais fácil. Eu sempre tento. Só isso que eu digo pra você. Esse estúdio vai ficar mais fácil. É 1 hora aqui, tá? Vene Casagrande. Boa, Pardal! É isso. Ô, Vene Casagrande, gostou do jogo ontem? Destaques pra você, Vene. Vamos lá, Fernandinha Maia. Falando sério agora, primeiramente, boa tarde, Lucas, e a todos que estão nos assistindo. Eu não gostei do Flamengo no primeiro tempo. Esperava um Flamengo muito melhor, muito superior ao Remo, com todo respeito à equipe do Remo, que não vive um grande momento. Mas acho que temos que analisar uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Eu lembro sempre de uma frase sua, que treinador ganha a partida. Eu acho que o Flamengo ganhou a partida da maneira que foi, num placar elástico de 3-0, graças ao seu treinador, que fez uma leitura tática extremamente correta durante o intervalo. Ele viu que o Flamengo, aí eu vou usar as palavras dele, estava com uma posse de bola estéril, ou seja, estava tendo a posse de bola, mas não sabia o que fazer com a bola. Lembrou muito o Flamengo de outros momentos. E de fato era isso, pegava a bola, ficava girando, ou seja, uma posse de bola pouco efetiva.
E ele entendeu o quê? Que o Flamengo precisava ser mais vertical. Eu estou utilizando as palavras dele, que é uma gíria moderna ultimamente. E o Flamengo estava sendo horizontal, estava girando muita bola. No segundo tempo, quando o Flamengo foi mais vertical, matou a partida em 15 minutos, porque conseguiu fazer o segundo gol logo no início do segundo tempo e logo depois veio o terceiro gol. Então, foi uma partida que muita gente imaginava um placar tal como foi, mas não da maneira que foi construída, porque de fato eu esperava um Flamengo mais superior no primeiro tempo. No segundo tempo, fez o dever de casa muito bem feito, conquistou a vitória, fez saldo de gol, que é importante no Campeonato Brasileiro, chegou à 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro e mais um jogo do Leonardo Jardim sem sofrer gol. Isso também é importante, porque no começo desse ano, ainda com o Felipe Luiz, o grande problema do Flamengo era o setor defensivo, que a todo momento estava sofrendo um gol, seja qual for o adversário. E agora, com o Leonardo Jardim, parece que ele conseguiu resolver esse problema. Quero destacar na partida que, na minha concepção, foi o melhor em campo, Samuel Lino. E por falar nesse atacante, eu sempre defendi o Samuel Lino, sempre falei para o torcedor rubro-negro ter paciência com esse atleta, porque de fato, em determinado momento, ele ia conseguir dar a volta por cima. E eu acho que agora, com o Leonardo Jardim, ele começou a dar essa volta por cima, porque para mim ele fez um grande jogo, marcou um gol e participou de um outro gol nesses 3-0, construído pelo Flamengo dentro de casa. Muito bem, põe na tela aqui a tabela, Lucas Moretti. Vamos analisar. O Flamengo entrou aí com essa vitória no G4 com 13 pontos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos de Palmeiras e São Paulo, que são os dois que estão aí empatados com 16 pontos. O Bahia é o terceiro colocado com 14 pontos e o Fluminense ali empatado em pontos, perdendo para o Flamengo no saldo, está em quinto lugar. O Vasco do Lucas Moretti está em 10º lugar com 8 pontos. Esses são os cariocas. Ué? O que é? Tá esquecendo não de algum? O Botafogo virou o que agora? O que aconteceu? Mudou de região? Tá no Nordeste, mudou? É que a gente tá no ano ímpar. Não é possível o Botafogo desse jeito. Virador campeão. Deu errado. Não, essa tabela tá certa? Não é possível. Acho que não, hein? Fernando, é bom se acostumar com essa tabela aí. Eu não vou me acostumar, Porque do jeito que tá, ano que vem vão ter que mostrar 2 tabelas aqui no programa. Olha aí, Botafogo, 3 pontos, gente. Que loucura. 3 pontos. Olha aqui, gente, 3. Isso aqui não é o número de jogos, não. É o número de pontos, tá? Botafogo. 5 jogos. Tá com 2 a menos, mas aí também, né? Fé. E você querendo secar o meu Vasco. Claro. Claro. Agora seca outros aí, tem alguns. Agora eu tô com o escolher. Santos, meu rival internacional. E o Mirassol também. Chapecoense. Você vê uma luz no fim do túnel? Eu vejo. É isso. Isso é também? Uma lanterna. É uma lanterna no fim do túnel. E ela... Eu achei que você tivesse fechado. Pô, não tem que ouvir. Você quer que eu responda você? Você quer? Cuidado. Você quer? Olha, uma declaração polêmica já baixa a minha de Sandy Júnior. Aqui, ó, ainda falando do Flamengo, na zona mista, após a partida, o atacante Luiz Araújo foi questionado sobre como está sendo o trabalho com o Leonardo Jardim. O atleta era um desejo do treinador português quando treinava lá o Cruzeiro. E o Luiz Araújo disse algo que chamou a atenção de todo mundo. Vamos escutar a resposta dele, foi para a coluna do Fla. Agradecer a galera da coluna do Fla por liberar aí a entrevista com o Luiz Araújo. Rodou. É um treinador que gostava de mim, me queria ali no Cruzeiro, mas aqui é outra equipe. O Flamengo tem mais jogadores qualificados do que tinha ali no Cruzeiro. Mas eu tô muito bem preparado. Acho que ele vem cobrando muito, vem me incentivando a cada vez treinar mais, a me esforçar mais para que eu possa ter os meus minutos, e eu acho que eu fiz por merecer esses minutos nos treinamentos, e ele me deu essa oportunidade. Estou muito feliz de poder também, não só ter a oportunidade, mas poder aproveitar também, entrar bem, poder me sentir bem fisicamente, me conectar bem ali com os atacantes e poder marcar. Então acho que isso é o principal, estar preparado para quando a oportunidade aparecer, eu abraçar ela, como eu fiz hoje. Falando em polêmica, né? Ele gosta. Ele gosta. Ele tem personalidade. Tem, eu já vi. Ele gosta tem personalidade. Ele gosta, É um né? bom jogador também, né? Jogadoraço, Luiz Araújo. E se deu bem duplamente, porque não era um jogador muito querido pelo Felipe Luiz e chega um treinador que gosta muito dele, que tentou levar ele pro Cruzeiro, Lucas Moretti. Sim, a gente pode até falar sobre meritocracia, né, Fernanda? Porque o atleta que vinha desempenhando ali naquela vaga que ontem
foi do Luiz Araújo era o Gonzalo Plata, perfeito, Sim, Vene? isso aí. E eu dei uma olhada aqui na minutagem do Gonzalo Plata nos últimos 4 jogos, ou seja, os 4 primeiros jogos do Leonardo Jardim, ele tem 21 minutos em campo apenas. Ou seja, nitidamente dá para ver que hoje o Leonardo Jardim entende que o Luiz Araújo é um jogador nesse momento, mais capaz de estar ali na titularidade do Flamengo. E ontem, diante do desempenho do jogador, fica nítido que era um atleta que estava sobrando ali, de fato, no banco de reservas. Uma partida boa do Flamengo e cai muito na frase que a gente vinha comentando aqui sobre o Leonardo Jardim. Será que o Leonardo Jardim vai se adequar ao Flamengo ou será que ele vai fazer com que o Flamengo se adeque ao seu estilo de jogo? Ontem o Flamengo fecha a partida com 65% de posse, o Flamengo jogando, de fato, lá em cima, né, no campo do Remo, pressionando, um jogo bem acostumado ao que o torcedor do Flamengo gosta, e fica nítido que, em alguns momentos, o Leonardo Jardim vai se adequar ao Flamengo, como a gente já pensava. Mas não vai gostar de posse estéreo. É isso. Perfeito. Como ele mesmo é uma falou, posse efetiva. Sim. Ele pega a bola e vai para cima. E foi isso que deixou o Leonardo Jardim incomodado no primeiro tempo. Porque foi um Flamengo que a gente via em outros momentos. Inclusive, sabe uma diferença que eu vi? A gente vai lembrar desse assunto que a gente debateu aqui. Lembra que com o Felipe Luiz a gente não viu o Flamengo finalizando muito? Eu ia falar isso agora, Vene. Ontem, agora, a todo porque você momento. trouxe essa informação na época. Porque ele dizia que se finalizar e perder, a chance de você não ter mais a bola e sofrer um contragolpe é maior. Então era para finalizar na boa. É isso. É o oposto. É o oposto. E, inclusive, o Luiz Araújo é um jogador que mais finaliza do setor ofensivo do Flamengo. Então com questão do Luiz Araújo, é juntar o útil ao agradável. Ele quer que finalize mais. Quem finaliza bem na sua equipe? Luiz Araújo, então bota o Luiz Araújo. Sobre o Plata, por exemplo, o Plata ele vai perder espaço porque o Jardim já avisou que não enxerga o Plata como centroavante. E o Felipe Luiz utilizava o Plata também como centroavante. E aí botava o Carrascal na frente do Luiz Araújo, que eu repito, eu achava errado na época. Você até citou a palavra meritocracia, algo que eu sempre mencionei isso aqui. O Luiz Araújo, ele merecia muito mais minutos com o técnico Felipe Luiz e agora com o Leonardo Jardim, sem sombra de dúvidas, ele vai receber. Por que o Leonardo Jardim gosta tanto do Luiz Araújo? Porque enfrentou o Luiz Araújo várias vezes no Campeonato Francês. Então ele conhece o Luiz Araújo de perto, de enfrentar. Então, não tenho dúvidas, o Luiz Araújo, e eu falei isso aqui na ocasião, para mim era o jogador que iria mais crescer com o Leonardo Jardim. Posso queimar minha língua porque outros jogadores estão crescendo, mas sem sombra de dúvidas, para mim, questão de tempo, para o Luiz Araújo se tornar titular. E teve um momento do jogo ontem, Vene, assistindo a partida, né, que inclusive o repórter de campo ele fala que o Leonardo Jardim, em determinado momento, ele se irrita, porque os jogadores do Flamengo, muito do que o Felipe Luiz fazia, né, ficava tocando a bola de um lado para o outro. É aquilo que a gente comenta aqui no programa. As equipes, quando estão com a bola, elas entendem que elas estão se defendendo também com a posse. O Felipe Luiz ele trabalhava dessa forma até para encontrar o melhor momento de finalizar. O Leonardo Jardim não. Teve uma hora no campo que o repórter disse que ele se irritou e pediu para a equipe ser, como o Vene falou, mais diagonal. E nesse momento o Flamengo, ele em 3 toques, toca mais para num passe mais diagonal, acha e finaliza. Então, assim, até também o elenco do Flamengo se adaptar a esse novo estilo de jogo vai demorar. Ontem, 2 coisas que eu achei importante trazer aqui e ressaltar no programa. A atuação do Léo Ortiz, que boa atuação, foi muito bem, voltando a se recuperar, ficando muito menos exposto como era com o Felipe Luiz. E eu achei novamente uma atuação abaixo do Arrascaeta. Um jogador que não está conseguindo entregar uma intensidade que esse estilo de jogo do Leonardo Jardim pede. A gente usa muito o Cruzeiro como comparação, que tinha o Matheus Pereira, jogador de intensidade que fazia aquele jogo do Cruzeiro andar. Vai ser difícil hoje, com o Arrascaeta, não estou falando de bola, estou falando de intensidade, ver ele sendo esse camisa 10 do rubro-negro. Não quer me dar. Na situação do Léo Ortiz, eu nem elogio a partida dele por causa do gol. Não acho que o gol foi, óbvio, um detalhe muito importante. Mas 2 lances me chamaram a atenção que me lembrou o Léo Ortiz de 2025. Quando ele desarma o Aleph Manga, que estava sendo o jogador mais efetivo do Remo, 2 vezes. Em 2 oportunidades ele tira a bola do Aleph Manga, não vou dizer com facilidade, porque não foi fácil. Pareceu ser fácil, porque o Léo Ortiz fez isso. Outro ponto negativo para mim aqui na questão do Flamengo, Pulgar levar cartão amarelo. Se eu fosse o treinador Leonardo Jardim, eu não botaria o Pulgar nesse jogo, pensando no próximo duelo. Porque o próximo duelo é muito mais difícil que você receber o Remo na sua casa. É o Corinthians na Arena Neoquímica. E o Pulgar hoje, para mim, é titular absoluto. Ele poderia ter preservado o Pulgar. Léo Pereira fora também. O Léo Pereira está fora também pelo mesmo motivo, cartão amarelo. Então, assim, Pulgar, cartão amarelo, teve até um comentário num vídeo meu lá no YouTube que eu achei perfeito. É igual renda fixa.
você sabe que vai receber, entendeu? E o plato é renda variável, você não sabe quando vai fazer gol. A pessoa brincou isso. Meu Deus do céu. E o Pedro está muito próximo de superar o Gabigol na artilharia de ídolos do Flamengo no século XXI. O camisa 9 tem 160 gols. Cadê essa arte? Vamos olhar aí, ó. Tá aí. 160 gols o Pedro, tá? O Gabigol 161. Vamos lá. Artilheiros do século XXI, Gabigol 161. É gol a beça, né? Muito gol, né? O Pedro 160, o Bruno Henrique 111, o Arrascaeta 101, Renato Abreu 73, Léo Moura 47, Obina 47, Wagner Love 47, Everton Ribeiro 46 e o Hernani, o brocador, 45. Essa aqui, ô Venê, é pra galera antes da geração do 19, né? Você torce... Esse cara aqui tu devia amar. Pô, eu ia falar dele agora. Gente, Renato Abreu é muito ídolo do Flamengo. Renato Abreu é um cara muito pouco valorizado pelo torcedor rubro-negro, porque ele é muito ídolo, Urubu Rei. Esse cara aí é sensacional. Bato palma pro Renato Abreu na história do Flamengo. Ele pegou o Flamengo numa época nada legal e ele é cara que tinha uma postura de líder. Enfim, Renato Abreu, ó, bato palma. Espero que esse vídeo chegue nele, porque eu sou muito fã do Renato Abreu e do Léo Moura também. Isso aqui é questão de tempo, hein, Lucas Moretti? É igual quando o menino tá já conversando com a gata, aí já estão todo dia, já tem apelido. Aí, ô Moretti, o beijo é questão de tempo. Aqui, 160 para 161, não é? Com certeza, falta pouco, né? Eu fico imaginando aqui como deve estar o Gabriel Barbosa olhando essa situação aí do Pedro podendo ultrapassá-lo como o maior artilheiro do Flamengo. E você sabe que eles olham tudo isso? Ah, com toda certeza. Uma vez eu entrevistei o Louco Abreu e aí a gente estava falando do Tiquinho Soares na entrevista e ele disse, eu torço pro Tiquinho não voltar. Aí eu disse, ué, louco, por quê? E ele falou, porque ele pode me passar na artilharia do estádio Newton Santos, porque ele estava bem próximo. Igual aquele... Ué, tem gente que fala pro Brasil não ser campeão na Copa do Mundo. Não é? Ex-jogador, né? Pra ficar parado no Penta. Não sou eu que falo, é o Vampeta, que inclusive também é do SBT agora. Então, aí fica o Penta ali, né? Aí o grupo do Penta fica, ai meu Deus, será que vai renovar nós? Não sei se é resenha, mas o Vampeta fala. E olha que o BAP disse em entrevista pro André Hernan, da ESPN, se a favor das renovações do Bruno Henrique e do Danilo. O presidente falou que enquanto os dois jogadores estiverem se sentindo bem, performando com a camisa do Flamengo, o Flamengo sempre será a casa deles. A gente estava falando sobre isso, né, Vene Casagrande? Sobre essa preocupação. E eu falei, tomara que tenham um cuidado, mesmo que não se renove, com o Bruno Henrique, a história dele, a família dele, o tempo que ele vai esperar. Porque esse silêncio, às vezes, na renovação é muito doloroso para o jogador, né? Não, perfeito. Acho que a comunicação nessas horas tem que ser da melhor maneira possível para não estragar a imagem de nenhum ídolo. E estamos falando de um Bruno Henrique, assim, dispensa comentários, senta à mesa com o Zico ali na história do Flamengo de idolatria, e o Danilo, que para muitos já é ídolo por conta do gol que ele fez do Tetra da Libertadores. Então, assim, nessas horas, a comunicação tem que ser da melhor maneira possível. Não como foi, por exemplo, com o Felipe Luiz sendo demitido após um jogo, que eu fui totalmente contra ali a forma como aconteceu a demissão, por se tratar de um ídolo como jogador e também como treinador. Então, tomara que seja resolvido da melhor maneira possível, que seja melhor não só para os atletas, mas também para o clube. Vamos escutar a sonora dele, cadê? Tanto o Danilo como o Bruno Henrique são ídolos da torcida, né? O Bruno Henrique pelo conjunto da obra que ele fez, desde que ele chegou no Flamengo. O Bruno Henrique tem uma alma rubro-negra. Isso traz uma energia diferente, sabe, Hernan? Isso traz uma energia diferente e, enfim, o Bruno é um querido. O Danilo também. Enquanto os dois quiserem jogar bola e tiverem esse espírito juvenil, que não tem nada a ver com a idade física deles, o Flamengo, é claro, que vai querer ficar com os dois. Muito bem. E olha, pela terceira vez consecutiva, o Flamengo chega na grande final da Libertadores Sub-20. Ontem, os garotos do Ninho venceram o Olímpia do Paraguai por 2-1. Os gols da partida foram marcados pelo Rian Roberto e pelo Pablo Lúcio. A grande final será no domingo e o adversário do rubro-negro na final vai ser o Santiago Wanderers, do Chile, às 6h30 da noite. Vai torcer aí, ô Vene Casagrande, sempre, né? Ou como é que é? Sem sombra de dúvidas. Inclusive, o Palmeiras foi eliminado para esse time aí que o Flamengo vai enfrentar na grande decisão. É mesmo? Um time forte, é? Assim,
eu seria leviano da minha Não parte eu dizer que... acompanhou, exatamente. Então, assim, não tem como eu dizer que é fraco ou forte, mas está na final, tem que respeitar. verdade. E o Flamengo, assim, tem uma equipe muito forte, embora muita gente questione o trabalho do Bruno Pivetti por conta do início do Campeonato Carioca pelo time profissional, mas a base sub-20 do Flamengo, estamos falando de jogadores que chamam muita atenção. Por exemplo, esses dois aí que fizeram os gols na semifinal, o Rian Roberto, para mim é joia do Flamengo, é a próxima joia, digamos assim, joga muita bola, um atacante, e o Pablo Lúcio eu já elogiei que várias vezes, inclusive, já fez parte do elenco profissional sendo relacionado. Joga de primeiro volante, joga de segundo volante e até mesmo de meia. Então, a ideia do sub-20, eu tenho essa cabeça, não é ser campeão. A preocupação principal tem que ser revelar bons jogadores para ajudar o time profissional. Óbvio, se você conseguir fazer isso e sendo campeão, é a melhor maneira possível. Então, assim, eu acho que o Flamengo está conseguindo fazer os dois, porque estamos falando de uma equipe que já foi campeão mundial sub-20 também. Salve, 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 nação rubro-negra! Chegando aqui com as últimas atualizações do Flamengo. Emerson Royal e Luiz Araújo apontam um fator físico para a melhora do Flamengo após a demissão do técnico Felipe Luiz. Vamos para as aspas primeiro de Emerson Royal. A gente não teve muito tempo de pré-temporada. Não estávamos tão bem fisicamente. Era normal oscilar, mas sabíamos que iríamos nos encontrar. O Jardim tem um dedo nisso, mas temos o tempo de crescimento e por isso estamos melhorando sem sofrer gols e com essa sequência vitoriosa, fecha aspas. E Luiz Araújo diz o seguinte, abre aspas, acho que a parte física tem sido determinante para a virada de chave. Não tivemos uma pré-temporada, viemos de uma temporada desgastante com mais de 70 jogos, tivemos pouco tempo de férias e pouco tempo para treinar. A equipe hoje está mais bem treinada e melhor fisicamente. Estamos demonstrando isso dentro de campo. Fecha aspas. Bom, e Leonardo Jardim aí com a expulsão de Eric Pulgar, cogita colocar Lucas Paquetá jogando ali naquela posição. O Lucas Paquetá pode ganhar uma nova função no Flamengo. De Jardim até então, o camisa 20 só jogou mais avançado com o técnico português. A possibilidade acontece por conta da suspensão de Pulgar para o jogo contra o Corinthians. Além de Paquetá, De La Cruz e Everton Araújo também concorrem pela vaga. Meus queridos, domingo, às 20 horas e 30 minutos, na Neoquímica Arena, Flamengo e Corinthians pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu volto com mais atualizações.